trabalhador CLT nunca vai enriquecer. E eu digo para você que quando eu trabalhava, por várias vezes eu ficava pensando quando que um dia eu vou ter aí uma vida diferente. Quando que um dia eu vou ter a oportunidade de poder não ficar me preocupando com o valor do aluguel, luz, água, telefone, internet, despesa. Quando que eu vou poder, na verdade, ir até o supermercado e não ficar olhando os preços, pegar aquilo que realmente eu gostaria de pegar. E o fato é que uma grande parcela da população hoje que trabalha aí como funcionário, colaborador, colaboradora em empresas, né, com a sua carteira de trabalho registrada, estão passando por essa situação que eu passei. E é claro que a maior parte passa por isso porque não sabe bem ao certo para onde ir, de que forma ir, se esse é o caminho, se continuar realmente trabalhando como CLT é o caminho. O fato é que, primeiro, você precisa entender algumas coisas. Eu sempre digo que quem não cresce diminui. Se você não está se desenvolvendo, tome cuidado, porque enquanto você não se desenvolve, você deve entender que outras coisas estão evoluindo. Então, você não desenvolve os seus ganhos, os seus rendimentos, porém, os preços estão subindo. E é por isso que a maior parte da população que tem uma condição de vida financeira, vamos dizer assim, mais vulnerável ou menos vantajosa, acaba sofrendo mais, né? Então, a classe social ou as classes sociais menos privilegiadas são aquelas que acabam sentindo o maior impacto da inflação. Porque os preços sobem, elas não desenvolvem formas de ganhar mais dinheiro, e daí então elas não conseguem acompanhar aí essa diferença entre preços, inflação e ganho, né? Que geralmente é o salário. Então, dentro desse contexto, você precisa entender que é necessário que você esteja num processo de desenvolvimento de renda contínuo, tá? E para isso, é claro, você vai precisar desenvolver o seu pessoal também. Então, a primeira coisa que você deve entender quando você é um trabalhador CLT, e acredito que muitas pessoas que são CLT vão realmente entender essa condição agora, é que um corpo não pode ocupar dois espaços. Então, se você está preso ou presa a uma atividade profissional num determinado lugar, você não pode estar no mesmo tempo em outra atividade. Você não pode estar em dois trabalhos ao mesmo tempo. Dentro dessa situação, você não consegue fazer com que o seu ganho seja alavancado. Você não consegue ganhar mais do que você está ganhando, porque você está limitado ou limitada a essa condição de trabalho, que muitas vezes te toma 8, 10 horas do dia, entre ida e volta, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham até mais, né, que 10 horas, porque demoram para chegar no trabalho, depois demoram para vir embora, né, e já tem uma carga horária no trabalho, pesada. Bom, mas o fato é que isso acaba se tornando ruim, porque se você só pode estar em um lugar e nesse lugar onde você está trabalhando, porque você não pode estar em dois lugares, e nesse lugar onde você está trabalhando você ganha pouco. Então, o que acontece dentro desse contexto aí? Você não consegue ganhar mais dinheiro. Porque imagine que se você pudesse estar trabalhando ao mesmo tempo em 5 lugares com o seu mesmo salário, você ganharia 5 vezes mais do que você está ganhando agora, entendeu? É uma questão assim, é muito simples, mas as pessoas não entendem isso. Daí então, qual é a relação que isso, na verdade, tem a ver com a vida de quem está empregando, a vida profissional? Quem está empregando, o seu patrão ou a patroa, pode sim ter mais de uma atividade, porque não está preso geralmente a nenhuma. Por exemplo, a empresa funciona independente do patrão estar lá.
Por quê? Porque pelo menos era para ser assim, ter pessoas responsáveis que consigam conduzir aí a empresa independente da presença da pessoa que é, muitas vezes aí o administrador, o gestor, o dono, o diretor, enfim, o diretor. Tá? Então, o seu patrão consegue ter várias atividades. Consegue trabalhar na empresa parte da manhã, parte da tarde, consegue ver outros negócios no decorrer do dia, consegue se cuidar, consegue fazer aí uma caminhada, consegue cuidar da família, consegue ir à academia, consegue ler aí algumas notícias, fazer pesquisas, consegue fazer tudo, porque ele tem o tempo a favor dele, ele ou ela. Já você tem o tempo contra, porque você assumiu um compromisso, seu tempo está sempre ocupado e você está ganhando pouco. Então, aproveitando agora que você já entendeu essa primeira parte, que um corpo não ocupa dois espaços ao mesmo tempo, vamos falar de tempo. E falando de tempo, tempo é algo muito precioso na nossa vida. Por quê? Tempo é igual a vida, na verdade. E você não vai entender a princípio, mas pode ter certeza que você vai compreender a partir do momento que você percebe que cada minuto que passa leva um pedaço da sua vida, né? Por quê? O minuto que foi é a sua vida passada. E a vida tem começo, meio e fim, então você está chegando mais próximo do fim. É assim que funciona. Então, o porquê, na verdade, você não começar a se permitir a ter mais? Levando em consideração que o seu tempo ele é muito valioso, ele é único, ele não pode ser comprado. Então, você tem que realmente começar a se dar valor e se permitir ter uma vida mais confortável, uma vida próspera. E prestar atenção em cada segundo como se fosse único, porque é. E mesmo que você queira voltar atrás, você não consegue. Então, dentro desse contexto, o porquê ficar desperdiçando o seu tempo muitas vezes com uma atividade profissional que não te traz nenhum tipo de reconhecimento, não vai te trazer oportunidade, não está te trazendo um resultado a nível salarial. Você muitas vezes sabe aí no seu inconsciente, você fica se enganando, você sabe que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então comece a prestar atenção nesses detalhes. Por quê? Porque o tempo também é uma situação que impede você, CLT, de enriquecer, de ter uma vida melhor. Por quê? Porque você está sempre ocupado em prol da empresa. Se você trabalhar 10 horas, você vai chegar na sua casa para fazer os seus afazeres pessoal aí, muito poucos, né? Fazer uma janta, né? O almoço de manhã, enfim, tomar um banho e dormir. Você vai chegar fora do horário comercial, você não consegue fazer nada à noite, né? As coisas, a maior parte das coisas estão funcionando, dos comércios, instituições estão funcionando na parte do dia. Então você já chegou fora desse funcionamento aí na sua casa, depois do trabalho. Você tem uma folga na semana. Todas as atividades que você tem para fazer acumuladas num dia da semana não é fora de cogitação, não consegue realmente ser cumpridas aí, executadas. Então, você pode ter certeza que você não vai ter tempo para estudar, para buscar possibilidades, para buscar aí instrução no sentido de ganhar mais dinheiro. Quais são as oportunidades, quais são realmente aí os assuntos que você precisa buscar para que você consiga ter um resultado satisfatório. E aí, dentro desse contexto, o que acontece? Se você realmente não entender que o tempo é um fator que vai fazer com que você tenha bons resultados ou resultados ruins, você vai continuar aí dedicando todo o seu tempo para essa atividade que você tem ou essas e tendo um resultado muito pequeno. Já falando de resultado, vamos falar então de salário. Salário é outro fator que não deixa com que você vá adiante. Por que o salário é um outro fator? Porque é assim, primeiro, você ganha sempre um valor parecido. Por mais que você faça hora, por mais que tenha algum tipo de premiação, né? Então, você se mata de trabalhar, se arrebenta inteiro, mas você nunca vai ganhar, se você ganha R$2.000, você nunca vai ganhar 10 dentro dessa mesma atividade. Então isso não está valendo a pena. E até mesmo porque o preço para se ganhar esse salário é comprometer todo o tempo de vida que você tem, ou praticamente todo o tempo. É não conseguir dar atenção para muitas outras coisas que são importantes para que você consiga realmente ter o sucesso, paz, felicidade. E daí então,
veja só, quando você recebe o salário, o seu salário já está ou todo comprometido ou boa parte comprometido. Com o quê? Com dívidas que foram acumuladas, mais o seu custo de vida. Então, perceba que se boa parte do seu salário já está comprometida, você vai para onde? Quando estamos falando de uma vida financeira melhor, temos que lembrar que isso está relacionado não à fé, mas sim à matemática, são números. O dinheiro é uma energia, na verdade. Tá? Uma energia numérica. E é assim que você deve entender, mais nada, e neutra. Por quê? Porque o dinheiro não tem sentimento. O dinheiro, na verdade, não está na mão de pessoas boas. Tem um monte de gente boa pregando, ai, Deus foi muito generoso comigo. Deus, na verdade, está sendo generoso com todos nós, porque ele oferece a oportunidade de estarmos vivos. Agora, o que vamos fazer com essa vida está relacionado ao livre-arbítrio. Eu canso de repetir isso. Para que você não fique pensando que você não é digno, digna de ter dinheiro. Você é sim. Você pode ter dinheiro sim. Desde que você entenda esses princípios. Você não só pode, como deve ter o dinheiro. Tá? Agora, se você não começar aí a mudar o rumo da sua vida e ficar só recebendo o seu salário, pagando as dívidas, pagando o seu custo de vida e guardando uma mixaria por mês, a conta é simples. Você vai guardar R$ 1.000 por mês, por durante um ano você tem 12. 10 anos para ter 120, se você só estiver guardando e não tiver aí nenhum tipo de juro envolvido nesse seu poupar aí, nesse seu investir dessa quantia de dinheiro que estou citando como um exemplo. Eu sei que a maior parte das pessoas não consegue guardar sequer 100, muito menos 1.000. Bom, eu pelo menos, quando trabalhava como funcionário, como colaborador, sei lá, como o quê, né? Na verdade, como CLT, como, sei lá, como escravo, como, sei lá, que... Bom, quero nem entrar nesses detalhes. Eu, na verdade, não conseguia guardar muita coisa, não. Né? Guardava muito pouco. Quando conseguia guardar. Bom, mas o fato é que daí então você entendeu mais uma grande sacada. E daí vem mais uma, que é o quê? É você pensar em fonte de renda. O que é a fonte de renda, na verdade? O trabalho é uma fonte de renda. Mas o tipo de fonte de renda ruim, por quê? Te ocupa, na maior parte das vezes, de forma integral para que você ganhe um determinado valor, não permitindo, porque o dia só tem 24 horas, não permitindo que você tenha outras fontes de renda aí, na verdade, muitas vezes. Ah, mas eu consigo mexer com Bitcoin, eu consigo fazer isso. Tá, não é todo mundo que consegue esse tipo de investimento, de moeda virtual. Então, assim, o fato é que as pessoas trabalham demais, acabam ficando consumidas ao máximo e depois não têm energia suficiente para conduzir uma outra situação, mesmo que não seja uma fonte de renda que dependa da presença física. Porque, por exemplo, quem trabalha, né, como operário muitas vezes aí, né, vai ter que estar presente no seu trabalho, certo? Operário, você pode ser um operário de várias formas, né? Um operador, na verdade, de várias formas. Você pode operar aí serviços manuais, serviços administrativos, serviços financeiros, mas entenda que existe uma diferença entre você ser funcionário e estar presente e ter uma outra atividade a qual você não precisa estar presente, porque aí você pode conduzir vários tipos de trabalho. Eu sei que algumas coisas mudaram hoje, existe o trabalho home, eu sei disso. Né? As pessoas podem aí trabalhar em casa, né? Então, existe essa oportunidade, mas muitas pessoas nem sabem disso. O fato é que, falando de fonte de renda, o que você deve pensar é sempre, de acordo com a sua vida, conciliar aí, né, algumas situações, ações que vão fazer com que você tenha mais fonte de renda, independente de qual seja. Você pode ter, por exemplo, casas de aluguel. Eu já quero até aproveitar aqui uma pegada para falar para você que está do outro lado aí, mas eu quero que você tenha responsabilidade com relação a isso. Num determinado momento da minha vida, eu tive um insightzinho e eu comecei com um terreno. Eu fui num loteamento ruim a princípio e comprei um terreno. Veja a sacada disso. E daí era barato, porque o loteamento era ruim. Comprei em várias parcelas
e fui pagando essas parcelinhas pequenininhas. Quando eu terminei de pagar, mesmo pagando o juro das parcelas, o terreno já valia uma vez mais do que eu tinha pago. Né? Eu comprei com um financiamento de 5 anos, né? E quando eu terminei de pagar a última parcela, ele já valia 2 vezes mais. Então, qual foi a minha pegada? Foi pensar se era interessante vender para aplicar em outra aquisição dessa, né? Só que agora de uma forma diferente. Então, por quê? Porque aí eu já não ia comprar inteiro financiado, eu podia comprar 2 já, na verdade, dar uma boa entrada e pagar as parcelas que seriam referentes aí a uma parcela que eu já pagava. Por quê? Porque eu estava dando entrada nos 2 terrenos. Então, eu fiz isso, eu vendi, e daí eu peguei esse dinheiro e eu fui atrás em outro lugar, não achei mais naquele lugar, mas eu fui atrás de comprar 2 agora dentro da mesma situação. Aí eu dei a entrada, né? E continuei pagando o mesmo valor, um valor bem parecido com relação à parcela que eu pagava, agora de 2 terrenos. Bom, e fui, na verdade, multiplicando essa brincadeira que se tornou uma fonte de renda depois. Bem interessante. Então, estou citando isso como exemplo porque isso se tornou uma fonte de renda. Aí, o meu trabalho na internet se tornou outra fonte de renda, né? E daí, então, eu fui criando situações e ações que foram gerando para mim um resultado satisfatório a nível financeiro, tá? E a grande verdade é que quando você inverte a situação, que você passa a ganhar muito mais do que você precisa para viver, não para sobreviver, porque muitas pessoas estão ganhando o suficiente só para sobreviver, só para ter direito ao básico. Estou falando de ter, na verdade, direito de escolha, não o básico, tá? Estou falando de viver. Então, quando você está ganhando algumas vezes mais do que você precisa para viver, você começa a ter dinheiro para financiar aí algumas ideias que você tem. E daí então é só você ir trabalhando com aquilo que você já tem, né? Muitas vezes, por exemplo, hoje as vendas online acabam me auxiliando bastante com essa questão de investimento, porque me dão um retorno muito bom. Então, quando eu percebo que eu tenho uma quantia considerável e uma oportunidade na internet, eu não faço questão nenhuma realmente de colocar o dinheiro. Ou aparece algum terreno interessante, um terreno, data, não sei como que você chama aí na sua região, né? Mas é uma forma também de se ganhar dinheiro. Uma outra coisa também que eu acabei meio que fazendo em paralelo e me trouxe um pouco de folga, assim, né? Foi o que? Além de pensar em estar sempre ganhando mais, o que eu faço é estar sempre economizando, trabalhando com sustentabilidade. O que é isso, na verdade? Eu sempre estou aproveitando os recursos que eu tenho, seja o carro, eu não troco quando as pessoas acham que é necessário, eu troco quando eu preciso, eu vou comprar outro quando eu realmente preciso, roupas, né? Então, eu trabalho de forma o quanto mais inteligente com esses recursos que eu tenho. Eletrônicos em casa, eletrônicos que eu preciso para trabalhar. Enfim, eu procuro realmente ser o quanto mais eficiente. Por quê? Dessa forma eu consigo poupar. E se eu estou poupando, também estou ganhando mais. Por quê? Porque imagine que se eu estivesse gastando isso, ganhando o que eu ganho, eu teria que fazer uma força maior para conseguir aí ter um fundo de reserva maior. Agora, economizando, eu acabo automaticamente poupando mais. E poupando mais, eu tenho sempre dinheiro para ir financiando as minhas ideias. Então, uma outra coisa que eu fiz em paralelo foi voltar também a fazer negócios de produtos usados na internet. Tá? E isso, vários tipos de produto. E isso me oferece também hoje uma renda interessante. Tá? Então, eu sei que tem um monte de gente aí, no final das contas, que gosta de fazer alguns comentários desnecessários, mas a grande verdade é que a minha preocupação é fazer com que aquelas pessoas que estejam querendo sair da vida ruim que elas têm, que elas consigam encontrar aí uma alternativa
nesses conteúdos aí e consigam melhorar não só a vida delas, mas também a vida das pessoas que estão à sua volta. Daí então, o que acontece? Quando você cria mais de uma fonte de renda, você vai facilitando o seu dia a dia financeiro, né? Então, imagine você tem um salário, se você tivesse 10 fontes de renda, se você recebesse, por exemplo, recebesse um salário aqui, recebesse mais um determinado valor ali de aluguel, né, de imóvel, recebesse mais um percentual de algum tipo de produto que você negocie, enfim, você conseguiria, na verdade, ter uma vida muito melhor, né? E depois vem uma outra situação que não te permite realmente ficar rico ou rica, que é a escala de ganhos. O que o trabalhador CLT faz? Ele coloca todas as suas energias nessa atividade e acredita de forma sincera, né, e muito injusta, que isso vai mudar a vida deles um dia, ou delas, né? Seja você uma pessoa que está realmente participando de forma ativa, então, dessa condição de trabalho, você precisa entender o quanto antes que você vai precisar escalar os seus ganhos. Você precisa encontrar uma forma, uma maneira realmente de ganhar mais. E de ganhar mais de vários lugares, de várias situações, de várias condições. É isso que vai fazer uma diferença. E você vai perceber que, hora ou outra, conforme você vai fazendo isso, que o seu trabalho CLT está atrapalhando você de escalar aí os seus ganhos. E quando você não escala os ganhos, você não consegue enriquecer. Bom, e por último aqui, já para realmente fazer o desfecho, e espero que você tenha feito sua inscrição no canal, espero que você tenha compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ou de certa forma gostam desse tipo de conteúdo, e deixe seu comentário, que é muito importante para esse trabalho, tá bom? E a última questão aí que impede que você realmente fique rico ou rica trabalhando como funcionário, como CLT, é a ausência do colchão financeiro. Se você não entende o que é um colchão financeiro, o que é um colchão? Um colchão na sua cama é um lugar onde você faz o quê? Você vem, na verdade, relaxar. Você deita, procura a melhor posição, dorme, descansa. O que você precisa entender é que você precisa criar essa mesma situação onde você possa realmente relaxar. Uma situação financeira onde você possa colocar a cabeça no travesseiro e não ficar se preocupando com pouco. E não ficar se preocupando com o mínimo. E para que isso ocorra, você vai precisar sim ter tempo, escalar os seus ganhos, dar valor realmente para o tempo que você tem, valorizar esse tempo. O fator tempo é uma das coisas principais dentro dessa situação, para que você consiga realmente formar aí esse colchão financeiro. E você vai entender que esse colchão financeiro nada mais é do que vários lugares, várias situações, condições, atividades, te oferecendo rendimento por durante um mês, fazendo com que você ganhe muito mais do que você precise, e daí então você com certeza vai sair dessa vida e ir para um outro nível. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo seja tão interessante quanto os outros e você realmente esteja aí empenhado em melhorar a sua vida ou empenhada, e tenho certeza que através do conhecimento você pode chegar a ir muito longe. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!